O exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é muito mais importante e é o revigorante para tudo que você faz. Portanto, exercite-se espiritualmente e empenhe-se em ser um cristão cada vez melhor, porque isso o ajudará, não só agora, nesta vida, mas também na vida futura. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Deus providencia tudo, né? Eu tô aqui fazendo a caminhada aqui, que tá aqui, ó. A lateral aqui da rua. E o dog com sede. E a caminhada ainda vai ser longa. Glória a Deus. Vamos? Junto? Isso, garoto. Tem um texto na Bíblia. Tô preocupado de gravar aqui e não dá aqui o vídeo e etc. Dá problema depois, porque já aconteceu isso antes. Eu não limpei aqui, não tirei alguns vídeos que vão ser publicados, etc. Vou ver se eu consigo ser rápido nessa parte. Tem um texto na Bíblia que diz que o exercício corporal tem pouco proveito, mas no original está escrito que tem muito proveito. Que o exercício corporal físico é bom. E tem uma tradução que diz que tem pouco proveito. Então assim, eu estava conversando com o irmão sobre isso. Aí falando que o texto fora do original está falando de pouco proveito, já no contexto negativo do exercício físico. Aí ele querendo me convencer que não é isso que o texto estava falando. Que o exercício corporal tinha proveito, ainda que era pouco. Não estava falando que não tinha proveito, mas que o proveito que tinha era pouco. Mas no original, não está falando que é pouco. Pouco já é diminutivo. Pouco já está diminuindo. A própria palavra fala pouco. Se tivesse baseado no texto original, eu estaria falando: o exercício corporal tem muito proveito. Mas tem algo muito mais importante, que é o exercício espiritual. Exercícios que contribuem para o fortalecimento espiritual, a salvação da nossa alma em Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador. Aí eu estava explicando isso para ele. Interessante que ele deu até um contexto lá, ele veio dar um exemplo, ele falou para mim assim: imagine se alguém fala, Wesley, que você tem pouca beleza. Eu falei: tá errado. Eu não tenho pouca beleza, eu tenho muita beleza. Imagine você falar para sua esposa, eu conversando com ele, e você chega na sua esposa e fala: você tem pouca beleza. Eu falei: você não estaria nem casado hoje. Agora se você fala para ela: você tem muita beleza, aí é outra coisa. Então quando o texto fala pouco proveito, está diminuindo. Agora se você fala tem muito proveito, aí realmente você está valorizando o exercício corporal, exercício físico. E o texto mais próximo do original é que tem muito proveito, é algo bom, mas tem algo muito melhor, que é Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Porque o exercício físico, corporal, é terreno, então é passageiro. Mas a salvação da alma, a fé em Cristo como único Senhor e Salvador que Ele é para sempre. Então o exercício corporal é bom, é muito proveitoso, mas o exercício espiritual é muito melhor. Por quê? Porque não dá só saúde terrena, passageira, mas dá saúde espiritual, saúde eterna. Fazer exercícios parece difícil para você, tente estar doente. Se comer bem parece difícil, tente se alimentar por uma fome. Se caminhar 1 hora parece difícil, tente fazê-lo numa cadeira de rodas. Se depender de rotinas parece difícil para você, tente passar a sua vida dependendo de pílulas. Se dedicar 30 minutos ao treino parece difícil, tente passar meses numa cama de hospital. O que quer que você faça será difícil, então escolha bem as suas dificuldades. Tente passar toda a sua vida deixando de fazer coisas porque você está cansado. De repente, se um estilo de vida saudável parece difícil, tente passar toda a sua vida sem se sentir bem consigo mesmo. Eu vi um tempo na minha vida, quando
eu comecei a buscar a Deus, que eu trabalhava, né, nessa época, mas eu sempre busquei manter minha vida de treino, de corrida, de musculação. Sempre gostei de malhar, treinar na rua, fazer barra paralela. Quando eu fiquei maior de idade, por volta dos 20 anos, dos 19 para os 20, foi que eu fui impelido a batizar, a congregar, a fazer parte da igreja. Mas eu continuei mantendo minhas atividades esportivas até os dias atuais, graças a Deus. Se eu entrasse no trabalho 8 horas, eu acordava, levantava mais cedo, eu orava, lia a Bíblia, cantava uns hinos, depois eu saía para correr, 15 minutos indo e 15 minutos voltando. Eu marcava para dar o tempo de pegar o ônibus e chegar no horário do trabalho. Depois eu ganhei a confiança de onde eu trabalhava. Meu primeiro emprego fichado foi de motoboy. Eu trabalhava numa empresa de plotagem que fazia ali cópia das plantas de arquitetura e engenharia. O nome da empresa Tech Plotter, o dono Sérgio. Depois de algum tempo eu ganhei a confiança de ficar com a moto, melhorou bastante. Eu acordava mais cedo, buscava a Deus, orando, lendo Bíblia e cantando hino. Eu fazia tipo um mini culto. Aí corria, chegava, tomava café, pegava a moto e ia pro serviço. Quando eu saía do serviço, eu ia direto para a academia, tanto quando eu estava com a moto ou mesmo quando era de ônibus. Quando eu estava estudando, eu ia direto para a escola, estudava à noite. E quando tinha culto, eu ia direto para o culto. Às vezes lá saía tarde do serviço, porque às vezes as empresas de engenharia e etc. pediam plantas tarde da noite. E eu fazia essas entregas. Às vezes eu saía do serviço e ia direto para a igreja, para a vigília. Passava a madrugada na vigília. Naquele tempo, vigília ia até às 6 horas da madrugada. Não é como hoje, que vai das 10 à meia-noite ou meia-noite às 2. Naquele tempo a vigília era a madrugada inteira. No outro dia cedo eu já ia para o serviço. E sempre treinando, malhando. Eu com a moto, às vezes eu ia fazer uma entrega de lugar a outro, eu vi uma barra, uma paralela, ia lá, fazia umas sessões rápidas e continuava fazendo meu trabalho bem. Tudo que era mais exigido pela empresa, eles contavam comigo, porque eu tinha mais agilidade, mais eficiência para fazer as entregas, tanto pilotando como atendendo os clientes. Então, clientes novos, etc., sempre ficava a minha responsabilidade. Aí, quando era o dia da minha folga, eu tinha mais liberdade para fazer o treino. Acordava cedo, buscava Deus, orava e etc.
Quando eu estava na empresa que não tinha entrega, eu estava sempre lendo a Bíblia, buscando a Deus, pregando Cristo como único Senhor e Salvador, de uma forma muito natural para mim. Naquela época eu não tinha nem entendimento que pregador fazia sucesso, ganhava dinheiro, esse meio gospel, aonde eu batizei não tinha essa visão que tem nas Assembleias de Deus, que depois Deus me levou para congregar em Assembleia de Deus e eu percebi que havia esse contexto, há esse contexto, e pessoas, entre aspas, são inspiradas, buscam a Deus para estar nesse contexto aí de popularidade, dinheiro e tudo mais. Mas a minha bagagem, a minha escola é diferente. A forma que Deus me colocou é diferente. Até os dias atuais. Aí eu lembro que na minha folga, eu ia correr, já tinha buscado a Deus e tô lá malhando. Nas barras e nas paralelas. Aí passava uma moça da mocidade, de onde eu congregava. E como que Deus me falava, que depois eu percebi que foi Deus mesmo. Que a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Você aprende a discernir o que é o Espírito Santo e o que não é. Samuel era um jovem que tinha temor de Deus, mas ele não tinha discernimento da voz de Deus. Depois ele aprendeu a ouvir Deus. Depois vocês podem estudar a história de Samuel, do profeta Samuel. Não que eu seja profeta ou alguma coisa. Eu só exemplificando o que eu estou falando aqui. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus, saber quando Deus estava falando comigo. Ainda estou aprendendo, é uma coisa que a gente sempre está aprendendo. Existe muito espírito enganador. Aí ela passava por mim e como Deus me falava assim, ela tem essa aparência aí, ela andava com roupa longa, coque na cabeça, mas era uma aparência exterior, espiritual. O interior dela não era daquela maneira. Eu não estou falando que é errado as vestimentas dela, o comportamento dela e etc. Tem gente que conhece uma pessoa que dá mau testemunho, aí vai falar da roupa da pessoa, mas o que tem que tirar não é a roupa. O que tem que tirar é o mau testemunho. Às vezes a pessoa tem uma língua grande, aí a pessoa vai falar da saia comprida. Tem que cortar é a língua, não é a saia. Às vezes a pessoa tem mau testemunho, aí a pessoa quer falar do cabelo comprido. Tem que tirar é o mau testemunho. Tem que tirar é a língua grande. Não tirar o vestido comprido, o cabelo comprido e etc. Então, algumas pessoas veem esse contexto e depois querem contextualizar para seus próprios deleites, suas próprias vontades, suas próprias concupiscências. Então o problema não está no vestido comprido, no cabelo comprido, está no mau testemunho, está no pecado, na iniquidade, na falsidade, etc. É isso que tem que sair dos corações. E Deus me mostrava que ela me julgava por estar treinando e malhando. Ela nem falava comigo, passava assim, mas ela sabia que eu estava lá treinando. Mas não falava comigo nem nada. Aí teve uma situação, os jovens foram me visitar na minha casa, e essa moça estava no meio. Eu nem sei se é moça também, e etc. Mas ela foi. Aí os jovens tudo falaram e deram oportunidade para ela. Aí quando deram oportunidade para ela, ela começou tipo, vou usar aqui uma linguagem popular, começou tipo a pagar sapo. Como que falando que eu cuidasse só do corpo, só da aparência e não cuidasse da minha vida espiritual. Que eu não tivesse vida espiritual. Como se malhar, treinar fosse errado. E etc. E ela foi nesse contexto. Enfim, deixei ela falar. Falou o tanto que quis. Aí a liderança da mocidade perguntou se eu não tinha algo a falar. Aí eu abri em Romanos capítulo 14. Depois você dá uma lida lá em Romanos capítulo 14. E Deus me mostrou a vida dela. E eu falei aquilo que Deus tinha me mostrado sobre ela. Ela baixou a cabeça
E ela falou, eu vim aqui pensando que ia dar uma chicotada. Acabei foi levando uma. Então assim, ela era uma pessoa brigada com a irmã dela. A casa dela era cheia de confusão. Enquanto eu já tinha levantado, orado, buscado a Deus e tudo, corrido, treinado, estava lá treinando, ela tinha levantado, não tinha buscado a Deus, não tinha orado. Então assim, ela não tinha vida de consagração com o Senhor. Ela não tinha vida com Deus. Enquanto ela estava me criticando, eu estava buscando a Deus. Mas eu treinava, praticava o meu esporte. E Deus nunca me criticou, Deus nunca me repreendeu sobre eu treinar até os dias atuais. Muito pelo contrário. Deus é o que me mais motiva e incentiva para treinar. Até os equipamentos que eu tenho hoje de musculação em casa, que eu já tive até mais, que eu morava em um lugar com mais espaço, e hoje eu moro num lugar com menos espaço, mas com a graça de Deus eu vou aumentar. Eu vou ter um espaço só para treinar, dividido dos cômodos da casa, ou ligados, mas com espaço para treinar e outros espaços da casa, quarto e etc. Os próprios equipamentos que eu tive foi Deus que me deu, não foi o diabo. E não veio através de coisas ilícitas. Então Deus me abençoou para os aparelhos que eu tenho e a saúde que eu tenho para poder treinar. Então a pessoa levantava, não tinha orado, não tinha buscado a Deus, eu já tinha feito tudo isso, pregando Jesus Cristo, a pessoa longe disso tudo, só com aquela aparência religiosa e me condenando, como se ela fosse a espiritual e eu fosse o carnal. E eu falei isso nessa oportunidade, ali, para ela e para quem estava ali. E ela abaixou a cabeça e ela assumiu ali que estava naquele contexto. Então assim, foi Deus que mostrou, foi Deus que estava falando comigo. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco mais nesse conteúdo. Irmão Wesley, tá uma mensagem pra você aí, bicho, ó. Na real mesmo, hein? Se liga. Faz, irmão Wesley. Ó, 20 segundinhos aqui, ó. Sem perder a amizade, bora. Se ligou, né? 20 segundos. 20 segundos. Nesse vídeo foi 20 segundos, ó. Esse que não tem barba é um amigo meu. Eu não vou falar aqui nem o nome dele, porque eu não sei se ele curte. Mas o outro que tá de barba aí é o Gabriel Bonfim. Ele e o irmão dele são lutadores profissionais. Lutam no UFC, que é a maior organização de lutas mistas do mundo. Os melhores lutadores estão lá. Eu comecei a praticar a luta muito cedo, né? Desde criança. Sempre fui inspirado a estar me exercitando, estar bem condicionado fisicamente, também mentalmente. Eu acredito bastante na prática esportiva. Eu acredito realmente que pode contribuir para que jovens tenham uma vida mais lúcida, afastada principalmente dos vícios, da criminalidade, porque o esporte ele exige disciplina no comer, no deitar, no dormir. Então a disciplina do horário ela é muito importante. Existe uma disciplina física de treinamento, de exaustão, de movimento, de repetição e também um condicionamento intelectual, mental, porque hoje no combate não é só a força física nem a habilidade técnica, mas a inteligência de saber usar suas habilidades no momento adequado. Há uma estratégia, há um estudo em relação ao combate, a sua performance e a performance dos seus adversários. Eu acredito que pode contribuir para uma geração mais saudável. Não é a solução para os problemas da alma humana, não é a solução para os vícios e tantos outros problemas que atingem a juventude e pessoas. Mas eu acredito que é uma ferramenta que Deus pode usar para contribuir para que a pessoa tenha uma vida mais digna consigo mesma e com o seu próximo. Um atleta que está numa pegada de entendimento profissional, ele não pode sair brigando com os outros. E as pessoas têm que discernir o que é briga e o que é luta. Briga é confusão. Luta é duas pessoas
que treinaram, foram condicionadas e orientadas para uma performance, para sobressair sobre o outro lutador. Existem regras e existe uma condição para que o atleta possa participar daquela organização e competir. Se ele for um lutador briguento, cheio de confusão e etc., geralmente ele não vai poder fazer lutas e ser aceito. Se a pessoa se envolve com criminalidade, bandidagem e etc, a pessoa não vai poder performar no contexto profissional, ele não vai poder lutar. Então luta é uma coisa e briga é outra. Então o lutador, ele combate para sobressair sobre o seu adversário com as suas habilidades adquiridas com bastante esforço e bastante treino. Eu acredito que são ferramentas que uma boa orientação, uma boa instrução pode abençoar vidas, mas a solução para todos os problemas de jovens, adolescentes, no geral de pessoas, é Cristo como único Senhor e Salvador da alma. É ter uma vida de santidade e justiça com Deus. Nós vivemos um contexto que algumas coisas hoje que são aceitas até pela ciência como benéficas para o corpo e para a mente humana, alguns anos atrás eram oprimidas e reprimidas no contexto religioso. Ainda tem pessoas dentro desse contexto. Uma pessoa perguntou para mim se havia alguma edificação na luta. Eu disse que sim, aí a pessoa disse que não. Eu falei, eu vejo no atleta disciplina, pessoas que se abstêm de alimento para poder bater o peso, a pessoa que abre mão de certas coisas para poder estar performando e ter um bom desempenho na luta. Eu uso aquela situação na minha vida espiritual. Se a pessoa está abrindo mão para um contexto terreno, de performance terrena, de vitória terrena, para ser um campeão de algo terreno, quanto mais no contexto espiritual. Um cristão abrir mão de estar pecando para ter uma vida com Deus, para vencer o pecado, para vencer as tentações. O atleta, ele faz jejum, então a pessoa faz jejum para competir. Terreno, para ter uma performance melhor terrena, para bater o peso, para alcançar o seu objetivo terreno. Aí a pessoa não vai se abster de alimento, fazer jejum para um contexto espiritual. Então é muito da forma que a pessoa olha, daquilo que a pessoa vê, como a pessoa enxerga. Então quando eu vejo um contexto de alta performance, eu consigo contextualizar para a minha realidade espiritual, onde você deve ter uma alta performance espiritual. Quando eu falo alta performance espiritual, eu não estou falando de ser melhor do que você, melhor do que o próximo, mas é vencer os meus adversários, vencer as adversidades da caminhada cristã, tendo Cristo como único Senhor e Salvador da minha alma, porque você tem que ter uma performance espiritual, uma vida de oração, uma vida de consagração, de leitura bíblica, de prática das Escrituras, para poder enfrentar adversários espirituais, a enfrentar tentações, enfrentar pecado, enfrentar o seu homem carnal, que não quer obedecer a Deus, subjugar esse homem carnal, através de técnicas espirituais, de um manejo espiritual, a qual Deus dá através do Santo e Senhor Jesus Cristo, na confiança, nas atitudes que Cristo teve para poder vencer certas situações. Então, eu olho esse aspecto da disciplina e tenho essa disciplina no meu contexto espiritual como algo bom. Então, para mim, é bem natural fazer essa contextualização, ainda mais que eu comecei a treinar bastante cedo, já tem alguns vídeos falando alguns trechos da minha vida nesse aspecto de treinar, de me condicionar. Se eu tivesse me profissionalizado, ajudaria mais ainda, porque eu me afastaria de algumas amizades que eu tive na minha adolescência, porque elas me atrapalharam da minha performance. Então você até se afasta de certas amizades, certas situações, porque você tem um objetivo de ser campeão naquilo. E a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, é quem vencer. Quando o Senhor Jesus se revela ali ao apóstolo João, na ilha de Patmos, ele manda cartas para 7 igrejas, e ele sempre está afirmando, confirmando, reconfirmando que é aquele que vencer. Vencer o que? A carne, o pecado, as tentações, os espíritos caídos. E existe um treinamento espiritual dado por Deus
e o técnico é o Espírito Santo. As orientações é a palavra de Deus para que você tenha uma boa performance espiritual e seja mais do que vencedor nas coisas do Senhor. Agora, pessoas que não têm essa visão, eles simplesmente têm a visão religiosa, mas que pode ser espiritual. Se a pessoa está fazendo uma crítica dentro de algo que a pessoa vive, para ela serve. Se você quer entender melhor o que estou falando, leia o livro de Romanos capítulo 14. Tem gente que come legumes e tem gente que come carne. A Bíblia fala que eu não devo julgar quem come legumes nem quem come carne, mas a Bíblia fala que quem come legumes é fraco. E nós devemos suportar os fracos na fé. Então, pessoas que têm esse contexto como se fosse simplesmente algo negativo, a Bíblia chama eles de fraco, mas eles pensam que eles são fortes, mas eles são fracos. E eu entendo que tem um momento que Deus chama você para servi-lo exclusivamente. Deus pode chamar um atleta e ele ter que decidir de abrir mão da sua vida de atleta, mas pode ser também de advogado, médico, engenheiro, construção civil, pedreiro, marceneiro. Pode ser qualquer outra profissão, qualquer outra coisa que ele se dedique, e Deus pedir que ele abra mão totalmente daquilo para se dedicar especificamente a um propósito espiritual dentro da obra do Senhor. Mas nem todo mundo tem esse chamado. Algumas pessoas não foram chamadas especificamente para ter uma vida ministerial nesse aspecto. Alguns vão frequentar igrejas, vão continuar nos seus trabalhos, vão continuar nas suas atividades, que não seja pecado, que não traga escândalo, e vão servir a Deus. Outros, Deus pede exclusividade porque Deus tem um propósito. Tem pessoas que se gabam de orar 4, 5, 6 horas. Isso é graça. Aquilo ali é o chamado que a pessoa tem. Outros têm um chamado para orar 2 horas por dia, outros 4 horas, 6 horas, outros 10 horas, 1 hora, outros 5. Independente. É aquilo que Deus te chamou para fazer que é importante. Então as pessoas muitas vezes querem transmitir ao outro aquilo que Deus transmitiu a elas mesmas, e muitas nem vivem aquilo. Então a pessoa quer falar de algo que o outro deve viver, mas ela mesma não vive. Eu conheci uma pessoa, conheço, o irmão foi deixar algo lá na congregação, onde eu congrego, o irmão estava de bermuda. Ele nem entrou no pátio da igreja, do lado de fora, ali dos portões para fora, ele chegou a estar de bermuda. O irmão criticou ele porque ele estava de bermuda. Mas esse irmão que criticou ele usa camisa de time de futebol. Aí já tem outro que critica ele porque usa camisa de futebol. Aí teve o outro que já criticou o outro porque gosta de luta. Mas esse que criticou o gosta de luta estava passando cola na prova de instrução teológica. O outro critica o outro porque assiste luta de MMA, assiste esporte de combate. Mas esse que critica quem assiste lutas, esporte de combate, assiste futebol. Aí o que não assiste futebol e assiste luta, critica o que assiste futebol. O outro critica o outro porque assiste basquete, vôlei, mas outro critica porque gosta de correr, de andar de bicicleta, de nadar, e tudo isso não edifica. Depende de como você está usando isso prático para a sua vida espiritual. Se você é sincero naquilo que você critica, não só no seu ponto de vista, mas no ponto de vista do outro também. Porque se você não tem capacidade de fazer essa autoanálise, se aquilo que você critica não serve para você primeiro, é melhor não criticar. A pessoa está fazendo uma crítica onde serve para ela primeiro. Então é uma incoerência ao criticar o outro, onde você também tem coisas a serem criticadas. E pior, dentro do mesmo contexto. Então a pessoa, quando olha um combate, ela olha uma briga. Ela não vê que tem todo um trabalho em cima daquilo ali para formar um atleta, e a construção não somente física dele, mas psicológica. Geralmente os atos de agressão que se tem na sociedade, de violência contra a mulher, contra o próximo, não são de lutadores. É claro que se aparecer um lutador, se destaca mais, mas não é só de lutadores. A maioria das violências que acontecem na sociedade é pessoas que nem lutam, pessoas que ficam tomando pinga, cachaça, pessoas que estão nos vícios, que têm uma vida longe da prática esportiva. Se nós formos fazer uma pesquisa, vai se constatar que a maioria das violências é para pessoas sedentárias. Os maiores atos de violência são para essas pessoas, mas só que
Quando é um lutador, porque também comete pessoas nesse meio, tem maior destaque, é como questão da raça Pitbull. Tem várias agressões de dog de todas as raças, até vira-lata. Eu tenho um conteúdo no meu canal de 2 cachorros sem raça que matou criança. Mas não tem tanto destaque como se fosse um Pitbull. Mas tem dogs pequenos que também fazem agressões gravíssimas às pessoas, mas não é divulgada, não tem tanto destaque como Pitbull. Então tem pessoas que ela tem uma aversão àquilo porque tá nela. Ela não tem o hábito do esporte, do treinar. Ela não tem disciplina para aquilo, então ela vê algo como algo negativo. A pessoa não tem entendimento daquele assunto. Tem outro atleta que está vencendo no UFC. Ele campeão de 2 categorias no UFC, mas ele já vem campeão de um torneio chamado Glory. Ele campeão por 2 vezes também. E entrou no UFC, se tornou campeão de uma categoria, de outra categoria. Ele começou a treinar com 21 anos de idade e veio do alcoolismo. Ele até os 21 anos de idade é alcoólatra. E hoje é uma referência no meio esportivo. Realmente uma grande bênção. Isso para pessoas como eu que conseguem enxergar dessa maneira. Mas se outra pessoa enxerga de forma diferente, eu respeito, ainda que eu não seja respeitado na forma que eu vejo o combate, a luta em si de profissionais, de artes mistas ou de uma outra modalidade de combate, ou mesmo no contexto de manejo de dog preparado para adversidades de combate necessário do dia a dia. Então a pessoa vê um manejo de guarda e proteção, de combate para o animal, a pessoa vê errado. Porque ela está vendo só no contexto como se fosse um cachorro prejudicando uma pessoa, entre aspas, inocente. Mas quando você faz um manejo de guarda e proteção do animal, você está ali trabalhando o animal para ele lutar, combater realmente quando necessário. Ele é preparado, ele é treinado para situações de necessidade, onde o dog precisa fazer agressão, o dog precisa ter guarda, o dog precisa ter uma proteção para si próprio e para o seu dono. E é isso que o canal aborda também aqui, a respeito de manejo, que o dog ele precisa combater quando necessário, mas ele tem que ter um bom comportamento, do senta, do junto, do vir quando chamar, do solto que está mordendo. Não pode ser um animal descontrolado, como lutador que faz agressão, ele vence o oponente e ele ainda quer continuar agredindo a pessoa no chão. E o juiz vai separar, ele quer continuar agredindo. Pessoas assim geralmente são expulsas. Elas nem podem mais lutar. Está ali combatendo. O juiz parou a luta, parou a agressão. Ou tem lutador que ele já percebe que o outro não pode mais reagir, ele não vai nem agredir mais. Não precisa nem o juiz fazer a intervenção. Então assim, tem um controle emocional sobre aquilo. O manejo de guarda e proteção tem um controle emocional sobre o animal. Mas para você ter esse controle emocional sobre o animal, você tem que ter sobre você mesmo, que já é um fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Eu cresço bastante no contexto de manejo de dog, porque quando eu vou transmitir dominância e liderança para o animal, eu tenho que estar dominado por Deus, pelo Espírito Santo. Praticamente tudo eu consigo contextualizar para a palavra de Deus, mas nem todo irmão, nem todo crente vê dessa maneira. É como se ele fosse limitado a ver a mais do que os próprios olhos dele estão mostrando. Ele não consegue ter uma visão além da sua própria percepção religiosa a respeito daquilo. E Deus é muito mais do que aquilo que qualquer pregador possa estar falando ou ensinando, por melhor que alguém julgue ele ser. O Espírito Santo ele que realmente dá entendimento mesmo das coisas do Senhor, que às vezes nem com palavras nós conseguimos contextualizar. Apenas nós percebemos e agimos de acordo com a vontade de Deus, que ainda está longe de realmente ser o perfeito que Deus quer de nós. Mas é um processo de exercício, de disciplina, até a estatura de varão perfeito. Há um processo de disciplina na luta, no combate. Para haver paz, tem que haver o combate. Tem que haver a luta contra a injustiça, contra aquilo que é errado. Se você não combater contra a injustiça, contra aquilo que é errado, o errado prospera.
O errado prospera porque o bom não combate. Agora, não estamos falando aqui de um combate carnal nesse aspecto, mas um combate espiritual. Se a luz não brilhar, as trevas sobressaem. Mas se a luz brilhar, as trevas são dissipadas. E é isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Ele veio dissipar as trevas. Ele veio lançar por terra a escuridão, a ignorância a respeito de Deus e da salvação da alma e do amor de Deus. Algumas pessoas combatem contra Deus quando deveriam se aliar a Deus e combater contra aquilo que quer matar e roubar e destruir a vida delas. Vícios, tentações, pecados, carnalidade e mundanismo. Você deve lutar contra essas coisas, não deve se omitir. E para enfrentar adversários tão fortes e tão poderosos, nós devemos estar preparados, como um dog deve estar preparado. Alguém tem que adestrar esse animal para estar preparado para a adversidade do dia a dia, no contexto de combate, de guarda e proteção. Então alguém tem que preparar o ser humano para estar combatendo contra o pecado. E essa pessoa é o Espírito Santo, que através de pessoas e de situações nos ensina e nos adestra e nos condiciona a vencer os combates, as lutas do dia a dia. Mas esse manejo no ser humano tem que ser voluntário. A pessoa tem que decidir ser doutrinada pelo Espírito Santo, adestrada, condicionada pelo Espírito do Senhor. O animal não. O animal ele não decide. Você impõe sobre ele através de técnicas de liderança e dominância, que ainda inspira o cachorro a ter prazer no manejo, no adestramento, no treinamento, no exercício. Mas o animal não tem discernimento do certo e do errado. Nós temos esse discernimento. E se nós temos o discernimento do certo e errado, aí cabe a cada ser humano tomar a decisão. Se você vai combater contra o certo ou contra o errado. Aí na eternidade, cada um vai colher o fruto do seu trabalho, do seu combate. Eu aconselho, se você está lutando contra Deus, se arrependa. Se você está contra os mandamentos de Deus, se arrependa. Porque contra Deus não há vitória. Ninguém vence Deus. Aqui as pessoas se exaltam por certas vitórias, né? Até blasfemam contra Deus e se sentem vitoriosos. Mas quando passar para a eternidade, vai ver que tudo isso foi ilusão. E na realidade elas não estavam vencendo, mas elas estavam sendo derrotadas. Na realidade elas estavam derrotadas. Uma pessoa que se opõe contra Deus já é mais do que derrotado. Mas uma pessoa que está do lado de Deus, combatendo pela vontade de Deus, é mais do que vencedor. Amém? Fique com Deus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus. Tudo de bom.